ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Curvemos as nossas cabeças. Ó Deus, a Tua palavra está aberta, ó Deus, diante de nós. Nós rogamos que o Teu Espírito bendito esteja nos instruindo para que possamos, ó Deus, aprender uma porção da Tua palavra. Nós dependemos do Senhor. Não adianta, ó Deus, nós nos prepararmos se o Senhor não usar de misericórdia para conosco. Por isso, ó Deus, nós rogamos, nós suplicamos a direção do Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os primeiros versos desse capítulo 1, nós temos aqui o relato da aparição do anjo a Zacarias. Peço que os irmãos voltem uma página aí para acompanhar comigo. Zacarias, ele era um sacerdote, casado com Isabel. A sua esposa também, Isabel, era da descendência de Arão, de uma linhagem sacerdotal. Na história sagrada, as famílias dos sacerdotes, elas foram organizadas por Davi em divisões de turnos. Ou seja, cada turno, cada família era organizada para realizar os trabalhos no templo. Isso está registrado lá no livro das Crônicas, em 1 Crônicas, no capítulo 24, quando Davi fez essa divisão. Então, os sacerdotes dividiam-se através de turnos por equipes. E Zacarias, como ele era um descendente de Eliázer, o seu turno era o turno de Abias. Vamos ler aí a partir do versículo 5 do primeiro capítulo. Veja, Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Só que eles não podiam ter filhos. Isabel era estéril. Então, para uma família do povo de Israel, o fato de não poder ter filhos era uma questão assim, de muita humilhação. Para todas as famílias, de uma forma normal para eles, tendo a bênção de Deus, eles teriam filhos, todas as famílias. Agora, no caso da família desse sacerdote, Zacarias, eles não podiam ter filhos. Vejam aí, conforme está no versículo, a partir do 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Se você for virar a página novamente aí, no versículo 25, ela fala assim: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Opróbrio quer dizer humilhação. Algumas versões falam até a respeito de vergonha. Era uma questão de vergonha para uma família não ter filhos. Raquel, lá no Antigo Testamento, falava assim: dá-me filhos. Ela falava para Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Também Ana era humilhada por sua rival Penina, e ela chorava todos os dias por não ter filhos. Mas aprove a Deus que João Batista nascesse assim, de uma forma fora do curso comum. Que o curso comum seria o casal já se casasse e já ter os seus filhos, encher a casa com os filhos. Mas no caso dessa família não era assim. Percebam aqui no verso 13, quando o anjo vem falar a Zacarias. Na verdade, vamos pegar a partir do versículo 8, nós vamos ver que quando ele estava exercendo a sua função de sacerdote. Veja, versículo 8.
predições referentes a João Batista. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Então agora o anjo vem e diz: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então, provavelmente, ele, como sacerdote, intercedia pelos pedidos do povo, mas também intercedia pelo desejo da sua família, que era de ter um filho. Então, o anjo vem e dá para ele essa notícia, essa boa notícia. Porém, ele não acreditou. Veja como, no decorrer dos versículos aí, o versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como poderei saber isto? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Aí o anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Então Zacarias duvidou e ele ficou mudo por causa disso. Na sequência, passado esses dias, veja o versículo 24. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante o Senhor, perante os homens. Ou seja, aquilo que o anjo havia falado para Zacarias aconteceu. Na sequência desse capítulo aí, nós temos também a respeito do anjo visitando Maria para falar com ela acerca do nascimento de Jesus. Veja o versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, a partir disso aí, você pode ver que a partir do versículo 39, a Maria vai visitar Isabel, que também já estava grávida. Isabel já estava grávida de João Batista, e Maria foi para lá para contar para ela acerca dessa notícia. Naqueles dias, 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a cidade chamada Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Isso vem confirmando aquilo que Isabel já sabia acerca do seu filho, que ele seria o precursor do Messias. Porque provavelmente, nós vamos ver aqui na frente que Zacarias se comunicava com ela através da tabuinha. Ele não podia falar, mas através da tabuinha ele falava. E aí, no versículo 57, vem o relato do nascimento de João Batista. 57. Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e a participaram do seu regozijo. Então sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queria dar o nome de Zacarias. Então, o nome nessa época era dado no momento da circuncisão, ao 8º dia, né? Então foram colocar o nome do menino de Zacarias. Só que como Zacarias já havia se comunicado com ela, nós vemos aí os próximos versículos, ele já havia falado que o anjo
lhe disse que esse menino deveria se chamar João. Veja, e perguntaram por acenos ao pai do menino que nome ele queria que desse. Então, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Só que Isabel já sabia, porque ela não deixou, ela falou de maneira nenhuma que poderia colocar o nome do menino de Zacarias. Então, aqui, confirmando a profecia, que Zacarias não creu no que o anjo havia lhe falado acerca do João Batista. E então nós chegamos aqui no ponto, no versículo que nós vamos meditar nessa noite. Esses versículos, na verdade, são o cântico de Zacarias. Esses versos de 67 a 79, nós podemos dividir ele em 3 partes. A primeira parte é quando Zacarias bendiz Deus, porque visitou, redimiu o seu povo e concedeu poderosa salvação. Os versos 67 a 75. Dos versos 76 até os 77, vem a profecia a respeito do menino, a respeito de João Batista. E o terceiro, ele fala acerca de Jesus, acerca da estrela da manhã, o sol nascente das alturas que viria visitar o seu povo. Então, acompanhem comigo aí, a partir do versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Então, ele começa a bendizer a Deus de uma forma extraordinária. Ele começa a proferir coisas acerca de Deus, porque ele recebe instruções lá do alto. Somente alguém que está cheio do Espírito Santo, alguém que recebe do próprio Deus, pode proferir tais coisas como ele proferiu. Ele não está falando como um homem, ele está falando através da ação do Espírito Santo. Aí vem o versículo 68, que ele começa a bendizer Deus. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então, em primeiro lugar, aí, eu quero falar a respeito de Zacarias ter proferido essas palavras acerca de Deus ter visitado o seu povo. Bendito seja o Deus de Israel, porque visitou. Então, desde o início, desde o Antigo Testamento, Deus havia visitado o seu povo, ou seja, Deus revelou-se ao seu povo. Lá no Antigo Testamento, Deus dizia assim: eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. Deus é o Deus de Israel. Então Deus prometeu que eles seriam um povo exclusivamente dele. Eles entendiam que o Messias era deles, eles entendiam que a salvação era exclusivamente deles. Então Deus revelou-se primeiro ao povo de Israel. Ele revelou primeiro aos patriarcas. Lá em Gênesis 15, no versículo 7, está a revelação de Deus a Abraão: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou de Ur dos Caldeus. Também ele se revelou a Moisés na sarça ardente no Monte Horebe. Lá está registrado em Êxodo 3, o versículo 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Depois também se revelou a todo o povo aos pés do Monte Sinai através dos 10 mandamentos. Lá no prefácio dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, está assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E a partir disso também Deus fez registrar a sua revelação. Ele fez registrar através da lei, através dos profetas, dos salmos, dos livros históricos, fazendo assim a escritura sagrada. Então, ele bendiz Deus porque Deus visitou o seu povo nesse sentido. E aí, em segundo lugar, ele fala assim: porque Deus visitou e redimiu o seu povo. Então, ele profetiza lembrando que Deus redimiu o seu povo lá no Antigo Testamento. Redenção significa soltar. Redenção significa libertar, resgatar, salvar. Redenção na cultura judaica significa: se você tem uma dívida com alguém, você passa a pertencer a essa pessoa como escrava. E só havia 2 formas de você ser liberto: ou passado os 50 anos de
que era o ano do jubileu, conforme a lei, ou algum parente mais próximo vir e resgatar você, fazer um pagamento em seu resgate. Então, o fardo de alguém, de um parente, é muito mais leve do que de um estrangeiro. Então, você passava a pertencer a essa pessoa. E esse seu parente também poderia te libertar, se fosse o caso. Então, isso significa redenção. Mas agora aqui, ele vem falar de uma redenção ainda maior, uma visitação e uma redenção ainda maior. Lá em Colossenses, no capítulo 1, fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, algo maior ainda. Ele lembrou lá do Antigo Testamento, de tudo que Deus fez para redimir o seu povo, as vitórias de Deus pelo seu povo, dando ao povo descanso. Isso tudo eram como que sinais, né? São tipos de Cristo, tipos da redenção que ia acontecer em Cristo. E agora, então, a partir do versículo 69, em terceiro lugar, ele fala assim: e nos suscitou plena e poderosa salvação, versículo 69. O 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E o 69, ele nos suscitou plena e poderosa salvação. Nos suscitou significa, ele fez surgir. No original aí, está chifre, o chifre da salvação. Chifre no Antigo Testamento simboliza poder. Ou seja, a salvação agora seria através de um poderoso Salvador. Só através de um poderoso Salvador que essa salvação poderia ser plena, completa, que ele fala aí. Nos suscitou plena e poderosa salvação. Ou seja, completa, uma vez por todas e para sempre. E isso através do Messias prometido. Ele foi prometido a descendência de Davi. Nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Deus fez uma aliança com Davi de que seu trono seria eterno. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 7, onde Deus fez aliança com Davi. Segunda Samuel, no capítulo 7, versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono e o seu reino. E eu serei por pai, e ele me será por filho. Então vejam aí a aliança que Deus fez com Davi, falando acerca do seu trono, da sua descendência, que seria eterna. Esse termo aí, a casa de Davi, faz uma ligação. Deus liga o governo de Davi ao governo de Deus, e vice-versa. Então Deus garante o seu governo, a perpetuidade do seu governo, através do reinado da descendência de Davi. Foi assim que Deus quis. Então a história da redenção, ela mostra que quando na Bíblia fala a casa de Davi ou o filho de Davi, ela está se referindo ao Filho de Deus. É ao Filho de Deus que ela se refere. Deus então elegeu a casa de Davi para estabelecer uma dinastia, uma linhagem através da qual haveria de vir ao mundo o Messias, o Salvador. Peço aos irmãos que abram no Salmo 89 também, que fala acerca disso. Salmo 89, o verso 3. Salmo 89, o verso 3.
Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então, o trono de Davi foi estabelecido para sempre. Deus daria um sucessor que jamais sairia do trono. E essa promessa, voltemos lá ao texto, em Evangelho de Lucas, no capítulo 1, essa promessa vem desde a antiguidade. Vejam no versículo 70, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. Então, desde Gênesis 3, o capítulo 3, versículo 15, Deus já fez essa promessa acerca do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente no proto-evangelho. Então, o Messias vem sendo prometido. Moisés falou acerca de um profeta que Deus levantaria. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel também falou do Filho do Homem, cujo domínio era eterno. Então vejam que essa promessa é desde a antiguidade, conforme ele profetizou aí. Nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Jesus, então, é a libertação do povo do poder de Satanás. Satanás é o maior inimigo do povo de Deus. Assim como ele odeia a Cristo, ele odeia a semente santa, a semente de Cristo. Lógico que aqui também tem uma conotação política, porque a vinda do Messias representa um domínio também político, mas ele fala aqui também da questão espiritual. Ela é muito mais espiritual. Essa questão da física vai ser mais plena no retorno de Cristo. Agora é mais espiritual, né? Já iniciou, porém ela vai ser plena com o retorno glorioso de Cristo. Então, apesar então essa libertação abrange tanto a parte espiritual quanto física. Então, versículo 72 aí. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Lá em Jeremias 33, Jeremias fala acerca dessa aliança, a partir do versículo 14. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono na casa de Israel. Então Deus fez uma aliança perpétua. Essa aliança é a mesma do Antigo Testamento. A aliança que Deus fez com Adão, lá em Gênesis 3, depois renovou essa aliança com Noé, com Abraão, depois com o povo no Monte Sinai, Moisés, através da mediação de Moisés, com Davi, são estágios da mesma aliança. Quando Jesus vem, então, ele não inaugura uma nova aliança, mas sim a mesma aliança administrada agora de forma diferente. Então, Jesus é aquele sobre a qual a aliança está firmada. Ok? Então, desde os tempos antigos, a mesma aliança, ela agora tem o seu cumprimento. Então, Deus ele é fiel às suas promessas e aos termos da aliança que nelas está inserida. Então, essa é a primeira parte, onde ele bendiz Deus. A segunda parte, que é a partir do versículo 76, que ele passa a falar acerca do menino que haveria de nascer. O menino que acabara de nascer, desculpa. Verso 76. Tu, menino,
será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho. No verso 13, aí do capítulo 1, quando o anjo fala para Zacarias, ele fala assim: disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. João significa Deus é misericordioso. Isso significa o nome João. Então, em João está sendo dito: a graça e a misericórdia de Deus chegou. Vocês podem ver que Maria também falou acerca disso no versículo 50, aí, no Cântico de Maria. A sua misericórdia vai de geração em geração. Então, ela exalta a misericórdia de Deus. O versículo 54 também. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Então, aí o anjo continua falando. Haverá nele, no versículo 14 aí, veja. Em ti haverá prazer, alegria. Ele está falando acerca do menino. E muitos se regozijarão com seu nascimento. Por quê? Esse profeta, que no caso é João Batista, ele falaria a respeito de uma esperança de salvação. Com o nascimento de João Batista, surgiu então a esperança de salvação. Ele foi escolhido para um grande e extraordinário propósito, que era falar acerca do Messias. Ele era o precursor do Messias. Ele faz um rompimento entre a antiga aliança e a nova aliança. É uma nova época, uma nova era surgindo agora com o Novo Testamento. E ele prepara o caminho, prepara o coração do povo de Deus para o arrependimento. Ele fala acerca do arrependimento. O arrependimento, ele tem um papel fundamental, um papel importante no plano de redenção. Vocês podem ver aí no versículo 77, que ele continua falando, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Ou seja, quando você tem conhecimento, você chega ao conhecimento da sua situação, da sua miséria, da sua condição, isso nos leva ao arrependimento. Quando você tem um conhecimento acerca da salvação, acerca de Cristo, acerca da mensagem do Evangelho, isso nos leva ao arrependimento. Então, o conhecimento de Deus é muito importante na nossa redenção. Como alguém poderá se converter se ela não ouvir falar acerca de Deus, acerca do pecado? Então, João Batista vem falar disso. E ele gritava: arrependam-se dos seus pecados, o reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem de João Batista, para que o seu povo se convertesse. Então, João dava ao povo conhecimento, preparando os corações para a chegada do Messias. Essa, então, é a segunda parte. A terceira parte, eu quero falar com os irmãos acerca está aí no versículo 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Aqui está a razão do plano de redenção. Aqui está a razão de Deus ter criado todas as coisas. Esse plano que começou desde a eternidade, onde as três pessoas da Trindade planejaram tudo isso, a razão é esta, irmãos. Então, esta é a razão de Deus ter visitado, de Deus ter se revelado, de Deus ter redimido o seu povo. A razão é a sua misericórdia. É o que o versículo está nos dizendo. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Tem uma versão que diz assim: para proclamar ao seu povo conhecimento da salvação, diante do perdão dos pecados, e isso por causa das profundas misericórdias do nosso Deus. Então, a razão é a profunda misericórdia do nosso Deus. É a sua misericórdia infinita, ao ponto de enviar o sol nascente das alturas. E quem é esse sol nascente das alturas? É Jesus, é do Messias que ele está falando. Ele está profetizando acerca do Messias. E o Pai lhe enviou das alturas. No Antigo Testamento, fala muito acerca disso,
acerca da estrela da manhã, acerca do sol da justiça. Lá em Números 24, versículo 17, diz assim: eu vejo, mas não para já. Eu olho, mas não está perto. De Jacó vem avançando uma estrela, que é um bastão de comando que se ergue de Israel. Malaquias 4 também fala: eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os sacerdotes, todos os soberbos e todos que cometem perversidades serão como restolho, e o dia que vem abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e salteareis como bezerros nas estrebarias. Também no Novo Testamento, o apóstolo João fala, lá no livro de Apocalipse, ele fala: brilhante estrela da manhã, a luz do mundo, em Apocalipse 22. Então, ou seja, o brilho desse sol, da estrela da manhã, ela traz sempre o símbolo de realeza. Está falando acerca do Messias, acerca de Cristo. Hebreus 1, versículo 3 fala: ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Colossenses 1,15 também fala: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Então, é acerca do Messias que ele está falando. Eu quero falar com os irmãos aqui também sobre os benefícios dessa visitação, que está aí no verso 79. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Primeiro, para alumiar os que jazem nas trevas. Mas como pode dizer que o povo de Israel estava em trevas? Pois os corações deles sempre brilhavam em fé. Eles pensavam que os profetas eram deles, a promessa do Messias era deles. Então, como que pode ser? E o anjo fala isso para Zacarias aqui no versículo 16. Vejam aí comigo. Capítulo 1, versículo 16. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Meus irmãos, desde o início, quando Deus criou todas as coisas, não era assim. Deus criou o homem perfeito em santidade. O homem era perfeito, ele não tinha a natureza pecaminosa, mas o pecado, a condição humana após a queda, após a desobediência é essa: todos estão em pecados. A partir da desobediência dos nossos primeiros pais, toda a raça humana herdou essa natureza de pecado agora. Abram comigo lá em Romanos, no capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2. Veja a situação também dos judeus. Aí logo no título aí, nessa versão que usamos, a Revista e Atualizada, no título está assim: os gentios e os judeus igualmente culpados. Mas eu quero ver com os irmãos o versículo 17. Os judeus são indesculpáveis, o versículo 17, veja. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas como não se deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos, lhes roubas os templos,
Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então perceba que a situação também dos judeus era a mesma dos gentios. Então não há distinção, todos pecaram. Olha o versículo 3 a partir do verso 9. Acompanhem comigo. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca ele as tem cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, a salvação só é possível através de Jesus. Então não adiantava nada, o povo judeu tinha apenas a promessa. O cumprimento dessa promessa era Cristo. Então foi a obra de Cristo que efetivou essa fé que os judeus tinham. Os judeus mais piedosos não conseguiam salvação por meio da guarda da lei, dos mandamentos, porque ninguém era capaz de guardar. Quando alguém tropeçava em apenas um ponto da lei, ele tropeçava em todos. Então, é a obra de Cristo que efetivou essa fé que eles tinham. Lá em Isaías 9 fala assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então, voltemos lá para o texto, Lucas capítulo 1, verso 79, onde nós estamos. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, segundo, eu quero falar para guiar os nossos pés pelo caminho da paz. Aqui Zacarias ele fala a respeito da perfeição e da excelência da obra de Cristo, porque a salvação é somente em Cristo. Aqui a gente pode tomar a paz, guiar os nossos pés pelo caminho da paz de uma forma literal, porque essa bênção é completa. A bênção de Cristo, a obra de redenção, ela tende a pacificar a mente dos homens. Então não é simplesmente aquilo que a reconciliação faz. Uma vez que você reconcilia com Deus, quando você está brigado com Deus, você está com um sério problema. A depravação total é isso. Todo o nosso ser foi afetado. E quando há reconciliação, há essa transformação de mente. Por isso que ele fala que há paz, porque a obra de Cristo ela tende a pacificar a mente dos homens. Então é isso que ele vem falar aqui, para guiar os nossos pés pelo caminho da paz. Todos estavam em desesperança total, todos, tanto judeus como gregos, como gentios. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento não tinham poder de perdoar pecados, eles simplesmente suspendiam os pecados, porque era um tipo de Cristo, apontava para a obra de Cristo, para aquele que ia vir e efetivar aquela obra completa. O seu derramamento de sangue, a sua obra completa, traz essa redenção, essa salvação. Então eu quero agora, para finalizar, irmãos, fazer 3 aplicações de cada parte dessa que nós falamos. Da primeira parte, eu quero falar que Deus cumpre suas promessas. Então Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. Deus prometeu desde a antiguidade, conforme nós vimos, Ele é fiel a elas. O homem não consegue ser fiel. Vocês podem ver lá em Gênesis 15, no estabelecimento da aliança com Abraão, que quando Deus faz aliança com Abraão, Ele corta os animais ao meio
Deus, através do fogo, ele que passa ali, porque ele apontando para Cristo que viria. Então, assim, Abraão logo em seguida já peca, já desobedece a Deus. Então, o homem ele é incapaz de se manter firme nessa aliança. É Deus que mantém firme essa aliança. Essa aliança, ela só é firmada porque ela é baseada nesse mediador, nesse Cristo. Então, ela está firmada em Cristo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar acerca daquela parte que nós falamos. Em segundo lugar, eu quero falar que Deus nos dá o conhecimento. Deus nos dá o conhecimento da nossa miséria. Ele se revela a nós através da sua palavra. É através do conhecimento, da revelação especial de Deus que nós chegamos à salvação. A revelação geral, que é através da obra da natureza, essa revelação não nos leva à salvação. Ela simplesmente nos fala acerca de Deus, de um Deus que deve ser adorado. Mas é a revelação especial de Deus que nos leva ao conhecimento da nossa condição, da nossa miséria, da nossa situação, e nos leva a arrepender dos nossos pecados e nos firmarmos nesse que é o nosso mediador, o nosso Salvador. E terceiro, eu quero falar da redenção que ela é efetivada através da obra de Cristo. Então, a nossa salvação ela só foi possível porque nos visitou o sol nascente das alturas. O Deus encarnado, Jesus, aquele que é Deus também, tem a sua natureza divina e humana, ele se fez carne e habitou entre nós. Só através da sua obra completa que nós temos salvação. Esse é o terceiro ponto. Então, a nossa redenção só é possível por causa da obra redentora de Cristo, sua obra completa. Concluindo agora, irmãos, que o Espírito Santo de Deus use de misericórdia conosco e aplique essa palavra aos nossos corações, nos fazendo compreender todas essas verdades da palavra de Deus. Compreender que esse Evangelho ilumina a nossa vida. O Evangelho que nos leva pelo caminho da paz. O caminho que nós trilhávamos por causa do nosso pecado nos levava à perdição, ao pecado. Mas através desse sol que brilhou, iluminou os nossos caminhos, nos deu conhecimento da salvação, nós agora podemos enxergar a grandeza dessa obra, a grandeza dessa redenção. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus bendito, nós te adoramos pela grandeza do teu poder. O Senhor é todo poderoso. Desde toda a eternidade, o Senhor já planejou a nossa salvação, a nossa redenção. Enviou, ó Deus, Cristo ao mundo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E essa obra, ó Deus, foi efetivada no tempo através de Cristo. E através da sua obra perfeita e completa, os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos justificados. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Graças a essa misericórdia infinita do Senhor, é que os nossos pecados foram perdoados. Graças a Deus, a essa misericórdia, que o teu Filho fez-se carne, a brilhante estrela da manhã, o sol nascente das alturas nos visitou, morreu, foi esmagado pelos nossos pecados, todos os nossos pecados foram pagos por ele. Louvado seja o Senhor por essa obra redentora. Senhor, peço pelos meus irmãos que aplique, ó Deus, essa palavra aos corações deles, que, ó Deus, nós possamos nos firmar, Senhor, na tua palavra a cada dia. Nos abençoe, abençoe o teu povo, abençoe a nossa semana. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado então o nosso culto.